E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho aqui no Comentando Apocalipse. A gente vai desvendar um tema hoje, um tema bem intrigante, vamos combinar. É a escatologia. É isso aí. Você já ouviu falar? Basicamente, é o estudo do que a Bíblia diz sobre o fim dos tempos, sabe? Aquelas profecias, Apocalipse, armas, é tudo isso. Mas calma, respira fundo. A ideia aqui não é te deixar apavorado, é te ajudar a entender tudo direitinho, numa boa. Exatamente. A gente sabe que esse assunto pode parecer meio assustador, cheio de mistérios, e pode ter também interpretações complicadas. Mas pode relaxar, a gente vai te guiar por esse labirinto de um jeito tranquilo e descomplicado. O objetivo é que você saia daqui com uma visão mais clara, sem dor de cabeça. É isso aí. E para a gente começar essa aventura, a gente precisa entender direitinho o que é essa tal de escatologia, né? Afinal, estamos falando de um tema que, convenhamos, mexe com a curiosidade. E a imaginação de muita gente. Com certeza. A escatologia, como já adiantamos, é a área da teologia que se dedica a estudar o que a Bíblia diz sobre os eventos finais. O fim dos tempos. E olha, não estamos falando só de destruição e caos, viu? A escatologia também aborda temas como a ressurreição, o juízo final, a nova criação, a vinda do reino de Deus. É um estudo que nos leva a refletir sobre o propósito da história, a nossa esperança e o futuro da humanidade, entendi. E dentro dessa área, a gente encontra várias linhas de pensamento, várias maneiras de interpretar as profecias, certo? Me corrige se eu estiver enganado, mas uma delas é chamado preterismo completo, não é? Isso mesmo. O preterismo completo é uma das escolas de interpretação escatológica. E ela tem uma visão bem particular sobre o cumprimento das profecias bíblicas. A ideia central do preterismo completo é que as profecias sobre o fim dos tempos, como, por exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém, a Grande Tribulação, e a vinda de Cristo já se cumpriram no passado, lá no primeiro século da era cristã. Sério. Nossa, isso muda completamente a perspectiva sobre as coisas. Pois bem, me explica melhor como eles chegaram a essa conclusão. Em que parte da Bíblia eles se baseiam? O preterismo completo se baseia principalmente nos evangelhos. E nas cartas do Novo Testamento, especialmente em passagens que falam sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 DC. Eles argumentam que Jesus, ao profetizar sobre a destruição do templo e os sinais que a precederiam, estava se referindo a eventos que aconteceriam ainda durante a vida daquela geração. E de fato a história nos mostra que Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70 DC, um evento que marcou profundamente o judaísmo e o cristianismo primitivo. Caramba, que interessante. Então, para quem segue essa linha de pensamento, o fim dos tempos não seria um evento futuro, mas algo que já aconteceu. Exatamente. Eles acreditam que o fim já ocorreu, no sentido do fim da era antiga, do sistema religioso judaico centrado no templo. E esse fim teria dado lugar a uma nova era, a era da igreja, marcada pela presença do Espírito Santo e pela expansão do evangelho entre as nações. Uau, essa visão é realmente desafiadora. E me diz uma coisa, onde a gente pode encontrar na Bíblia essas profecias? Que, segundo o preterismo completo, já teriam se cumprido. Ótima pergunta. A gente encontra essas profecias em várias partes do Novo Testamento. Por exemplo, o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele fala sobre a vinda do Senhor, o livro de Apocalipse, que também é repleto de imagens e símbolos relacionados ao fim dos tempos. Nossa, quanta coisa! E como é que a gente, que não somos especialistas em teologia, podemos entender tudo isso? É muita informação. Calma, a gente vai te ajudar a decifrar tudo isso. O importante é a gente ir com calma, passo a passo. E sempre buscando o contexto histórico e literário das passagens bíblicas. É verdade. E para quem quiser se aprofundar nesse assunto, vale a pena dar uma olhada nesses textos que você mencionou, né? Com certeza. Ler esses textos com atenção, buscando entender o contexto histórico e a mensagem principal, já é um ótimo começo. E claro, pesquisar sobre o preterismo completo, buscando fontes confiáveis e autores que dominam o assunto. Perfeito. E para quem está acompanhando a gente aqui no Comentando Apocalipse, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação desse papo. A gente já volta. Isso aí. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando Apocalipse. Voltamos com o nosso mergulho profundo na escatologia. Antes do intervalo, a gente estava falando sobre como o preterismo completo muda a nossa forma de entender as profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam sobre o fim dos tempos. Isso mesmo. E eu confesso que fiquei bem intrigada com essa ideia de que o fim, pelo menos como muitos imaginam, já aconteceu. É algo que nos faz repensar muita coisa, né? Sem dúvida. Uma das coisas que mais me fascina no preterismo completo é como ele impacta a nossa visão sobre a vida cristã no presente. Se o fim já aconteceu, o foco da nossa fé se desloca daquele medo do futuro, daquela ansiedade pelo apocalipse,
para a realidade do reino de Deus que já está presente aqui e agora. É como se a gente pudesse respirar aliviado e dizer, ufa, o pior já passou. E aí, em vez de ficarmos paralisados pelo medo, a gente se sente livre para viver o evangelho de forma mais autêntica, com mais alegria e esperança. Exatamente. O preterismo completo nos convida a viver o evangelho no aqui e agora, a experimentar a graça e o perdão de Deus em nosso dia a dia, construir um mundo melhor, a espalhar o amor e a justiça. Não é mais sobre esperar por um futuro distante, mas sobre viver o reino de Deus no presente. Mas e aí, o que acontece com aquelas imagens apocalípticas que a gente encontra na Bíblia? Como as bestas, os dragões, as pragas. O preterismo completo tem uma explicação para isso. Claro, o preterismo completo interpreta essas imagens apocalípticas de forma simbólica, contextualizada à época em que foram escritas. Por exemplo, a besta do Apocalipse, para eles, representaria o Império Romano, que perseguia os cristãos na época. As pragas seriam os julgamentos de Deus sobre aquele sistema opressor. Ou seja, o Apocalipse não seria uma previsão do futuro, mas uma mensagem de esperança para os cristãos que sofriam perseguição no primeiro século. Entendi. Então, em vez de pensarmos em eventos literais que ainda vão acontecer, o preteísmo completo nos convida a enxergar o significado simbólico por trás dessas imagens, buscando a mensagem principal que elas transmitem. Perfeito. O Apocalipse para o preterismo completo é um livro de esperança e encorajamento para a igreja, mostrando que, apesar das tribulações e perseguições, o mal já foi vencido por Cristo e o reino de Deus já está presente. Que legal. Essa perspectiva realmente abre a nossa mente para uma nova forma de ler e interpretar a Bíblia. Com certeza. O preterismo completo é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a entender a mensagem do Evangelho de forma mais profunda e contextualizada. Mas e aí, o que muda na prática, para quem decide adotar essa visão? O que muda no dia a dia de quem se considera um preterista completo? Mudam muitas coisas. Por exemplo, a forma como a gente encara os desafios e as crises do mundo, se a gente acredita que o fim já aconteceu, a gente não precisa entrar em pânico com as notícias ruins. Com as guerras, as catástrofes, a gente sabe que o mal não tem a última palavra, que a vitória de Cristo já está garantida. Isso nos dá uma paz interior e uma força para continuar lutando por um mundo melhor, mesmo em meio ao caos. É como se a gente tivesse uma certeza maior de que no final o amor e a justiça vão prevalecer, né? Exatamente. E essa certeza nos impulsiona a agir, a fazer a nossa parte na construção do reino de Deus aqui na Terra. Mas me diz uma coisa, e as pessoas que acreditam em outras interpretações da escatologia? Aquelas que ainda esperam um fim literal no futuro, com todas aquelas imagens apocalípticas que a gente conhece? Como lidar com essa diferença de visões dentro do cristianismo? Essa é uma pergunta muito importante. O diálogo respeitoso e a busca por entendimento mútuo são essenciais para o crescimento da nossa fé. É importante lembrar que existem diversas perspectivas dentro da escatologia, e o preterismo completo é apenas uma delas. Ou seja, o objetivo não é impor uma interpretação única, mas sim estimular a reflexão e o estudo da Bíblia. Exatamente. Cada um de nós está em uma jornada individual de descoberta e amadurecimento espiritual. O importante é que a gente continue buscando a verdade com humildade e abertura para aprender com outras perspectivas. Não se esqueçam de deixar seus comentários, compartilhar esse episódio com seus amigos e continuar essa conversa com a gente. A gente quer saber o que você achou dessa nova perspectiva sobre a escatologia. E claro, se inscrevam no canal comentando o Apocalipse para não perderem nossos próximos mergulhos profundos na Bíblia. Até a próxima. Até mais, pessoal. A gente já volta. Isso aí. Você está ouvindo o programa Além do Fim Podcast, aqui no canal Comentando o Apocalipse. E voltamos para a última parte do nosso mergulho aqui no Comentando o Apocalipse. Hoje a gente se aventurou por um caminho fascinante, explorando o preterismo completo e como ele muda a forma como a gente entende o fim dos tempos. É verdade. A gente viu que para os preteristas completos as profecias bíblicas sobre o fim já se cumpriram lá no passado, principalmente em torno da destruição de Jerusalém no ano 70 DC. É uma perspectiva que, sem dúvida, nos leva a repensar muita coisa. Com certeza. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode tirar dessa conversa é a ideia de que o reino de Deus já está presente aqui e agora. Não precisamos ficar esperando por um futuro apocalíptico para experimentar a graça, o perdão e a vida abundante que Jesus nos oferece. Exatamente. O preterismo completo nos liberta daquele medo paralisante do futuro, daquela angústia pela iminência do fim do mundo. Ele nos convida a viver o evangelho com mais intensidade, com mais alegria, sem o peso da ansiedade e da incerteza. É como se a gente pudesse finalmente respirar aliviado e dizer, o pior já passou. Agiu. Agora é hora de celebrar a vitória de Cristo e construir um mundo melhor, com base no amor, na justiça e na compaixão. Perfeito. E essa mudança de perspectiva tem implicações profundas na nossa vida prática, na forma como a gente se relaciona com Deus, com o próximo e com o mundo ao nosso redor. Mas me fala uma coisa. Como o preterismo completo impacta a nossa forma de viver o evangelho no dia a dia?
O que muda na prática para quem decide abraçar essa visão? Muita coisa. Por exemplo, a gente passa a enxergar os desafios e as crises do mundo de uma forma diferente. Em vez de sucumbir ao medo e ao desespero, a gente se lembra de que o mal já foi vencido por Cristo e que o reino de Deus já está em ação, transformando o mundo de dentro para fora. Ou seja, a gente não precisa entrar em pânico com as notícias ruins, com as guerras, as catástrofes. A gente sabe que no final o amor e a justiça vão prevalecer. Exatamente. E essa certeza nos impulsiona a agir, a fazer a diferença no mundo, a sermos agentes de transformação. O preterismo completo nos convida a viver o evangelho de forma mais ativa e engajada, buscando construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais solidário. E como a gente pode aplicar essa visão na nossa vida prática, no nosso dia a dia? Acho que um dos primeiros passos é cultivar uma atitude de gratidão e esperança, reconhecendo as bênçãos que Deus já nos concedeu e confiando na sua promessa de um futuro glorioso. Em vez de focarmos no que ainda falta, no que ainda não conquistamos, podemos celebrar as vitórias que já alcançamos e nos alegrar com o presente. É como se a gente mudasse o foco do ainda não por já. Em vez de ficarmos esperando por um futuro distante, podemos experimentar a plenitude do reino de Deus aqui e agora. Exatamente. E isso nos leva a viver com mais leveza, mais alegria, mais paz interior. O preterismo completo nos liberta do peso da ansiedade e do medo, nos convidando a viver o evangelho com a liberdade e a espontaneidade de quem já conhece a vitória de Cristo. Que mensagem inspiradora! Acho que essa conversa nos ajudou a enxergar a escatologia de uma forma totalmente nova, mais esperançosa, mais libertadora. Com certeza. E esperamos que esse mergulho profundo tenha te inspirado a aprofundar seus estudos sobre esse tema tão fascinante. E para você que acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse episódio com seus amigos e continuar essa conversa com a gente nos comentários. A gente quer saber o que você achou dessa nova perspectiva sobre a escatologia. E claro, se inscreva no canal comentando o Apocalipse para não perderem nossos próximos mergulhos profundos na Bíblia. A gente se encontra na próxima. Até mais, pessoal. Um abraço!